Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Tudo bom? Temporada Minas S.A., Desenvolvimento e Construção. Hoje eu estou recebendo o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Ele é jornalista, é empresário, é diretor da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais, é vice-presidente da Federação Nacional de Prefeitos, tem uma larga experiência no setor automotivo, no setor corporativo, foi ex-diretor da Fiat, passou também como diretor do Cruzeiro, e a gente vai falar sobre gestão, o que ele levou para essa experiência na gestão pública em Itabira, uma cidade do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, com grandes desafios, uma arrecadação de mais de R$1 bilhão, e que tem aí uma vocação na mineração. Como que vai ser aí daqui para frente? Marco tem vários projetos. Marco, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente no tempo. Que beleza, viu? Eu fiquei pensando desde quando que eu te conheci. Eu falei, nossa, tem quase 30 anos que eu converso com o Marco. É tão legal isso, né? É tão bom assim você ter tido essa caminhada por tantos lados, né? Que legal, obrigada, viu, Marco? Eu que agradeço, viu, Lenice, estar aqui, oportunidade maravilhosa de te reencontrar, né, te rever aqui, bombando aí no jornalismo, né, com as novas mídias aí, com essa a Helenice multimídia, né? Multiplataforma, né? Multiplataforma, desafio, né? Muito bacana, participar aqui da sua temporada Minas S.A., sucesso, né? Que bom. E para contar um pouco dessa experiência nova nossa como gestor público, fazer essa transição do mundo corporativo, da gestão privada, para cuidar de gente, né? Porque é o objetivo do gestor público, sobretudo, né, dentro de uma prefeitura. E com grandes desafios, a gente é acostumado com grandes desafios, as empresas grandes também nos exigem sempre respostas muito rápidas, e cumprimento de metas, né, importantes para o acionista, sobretudo. E agora nosso cliente é a população, é o cidadão. Então tem sido uma experiência extraordinária, viu? Ai, que bom. Ô, Marco, eu perguntei para o Bellini, gente, ele foi presidente da Fiat, não é, Cleidorvino Bellini, e conviveu muitos anos com você, né, Marco? Aí eu perguntei para ele, Bellini, quais são as virtudes que você vê no Marco que são importantes para a perenidade na política? Aí ele elencou 7, né? 7 itens, né? Aí falou comunicação, simpatia, dedicação, sabe escolher as pessoas da equipe dele, organização, uma visão de mundo incrível, né? Aí ele ainda brincou comigo, só tem um defeito. Imagina, olha só. Veja só, Bellini. Não é que é cruzeirense, imagina, não é defeito, né? Vamos lá. Bellini é palmeirense, então ele é palestra aí, também. Então tamo aí, tá todo mundo aí na luta, né? Mas essas qualidades são difíceis, não é assim da noite pro dia que a gente vai adquirindo, né? E você teve essa trajetória toda na Fiat, com o Bellini, com várias outras pessoas, né? Muita gente que fala bem da sua trajetória. O que essas qualidades, como o Bellini elencou, elas servem na gestão pública, para que você usa como prefeito? É tudo, né, Lenice? Porque é claro que a gente vai adquirindo esses atributos no seu percurso profissional. E é claro que os anos de Fiat me moldaram como executivo, como profissional, né, profissionalmente falando. E a experiência de participar da diretoria da Fiat, participar do comitê diretivo, gestor da Fiat, com tantos craques, né, que passaram por ali ao longo dos anos, Bellini,
Um deles foi o presidente mais longevo, tanto que aprendi, né, com a experiência, com a vivência, com a visão de gestão do Bellini e de tantos outros que passaram pela Fiat, tantos outros colegas ali. Isso nos traz foi o que me deu essa bagagem, que agora eu estou tendo a oportunidade de aplicar no mundo público, né, na gestão pública. Né? Agora a experiência e o desafio de ser o número 1 de uma organização, de uma prefeitura com 3 mil funcionários e com um nível de responsabilidade de fazer, promover qualidade de vida para 120 mil pessoas. Então, tudo isso, todas essas características que o Bellini apontou aí muito gentilmente, e elas são fundamentais. Elas têm me ajudado a exercer o papel que estou exercendo agora com excelência. E assim, no seu tempo da Fiat, ela liderava, né, no tempo do Bellini, foi mais de uma década, né, em primeiro lugar, quer dizer, era pressão de tudo quanto é lado, né, do mercado, acionista, todos tendo que ter resultados, né. Agora, na gestão pública, como que é administrar isso? Não dá para, por exemplo, né, se tem um lado deficitário, reduz custo, fecha, né, descontinua a atuação. Como lidar, não é, com as contas públicas e esse limite, essas contingências todas? Como que a conta fecha nisso, hein, Marco? É diferente um pouco, porque a gestão privada, de uma certa forma, ela já é muito enxuta, muito eficiente. E, naturalmente, quando se tem uma crise, busca cortes, e você promove cortes para alcançar um nível de as suas metas orçamentárias, né, para poder a conta fechar no final do ano. É isso que o acionista espera e exige dos seus executivos. Na gestão pública, o que a gente encontra é o seguinte: é claro que a aplicação da experiência na iniciativa privada na gestão pública ela é muito interessante, porque existem oportunidades. É você olhar nesse ambiente, não é, dessa organização e buscar enxergar quais são as oportunidades. Não é? E elas existem. É isso que é interessante. Embora você não pode sair cortando, você não pode nem demitir os servidores efetivos, eles estão... Não concurso estáveis, público, são estáveis, né? Mas você pode cortar desperdício, e tem muito desperdício na gestão pública. Dá para fechar muita torneira. Dá para fechar muita torneira, dá para conscientizar o servidor, dá para mexer nos processos e fazer com que os recursos, você não pode cortar, mas você pode fazer ele ser melhor utilizado. Né? Tanto é que a gente tem feito uma gestão em Itabira, onde... estamos promovendo transformações e mudanças e investimentos em regiões, por exemplo, que eram normalmente periféricas, eram abandonadas, porque o recurso agora está chegando sem precisar de cortar de outra parte. Né? E cortar de coisas que a população precisa, né? Que são essenciais. Que são né? essenciais, você fazer um impacto, promover um impacto maior dos investimentos públicos para a maior parte da população, né, sem ser em detrimento de nenhuma outra área. Então, cortar desperdícios, principalmente, num primeiro momento, isso tem sido muito interessante nesse modelo de buscar oportunidades. Né? Dá um exemplo, Marco, de desperdício que você cortou lá em Itabira. Uma série de desperdícios. Transportes, na parte de transporte público, de transportes de logística, né? Tinha muito desperdício na parte de logística. Nós tínhamos muitos desperdícios na parte de saúde mesmo, que é um buraco sem fundo. Né? Eu lembro quando assumiu, a Anastasia comentou: olha, isso aqui é enxugar gelo, nunca você vai investir, mas tem possibilidades, né, de você reorganizar as áreas de investimento, você investe mais na gestão, na saúde básica, por exemplo. Você vai economizar lá na frente, no terciário, que não são os hospitais, onde os serviços são mais caros.
Então você evita de deixar, você não espera o cidadão adoecer para cuidar dele. Você faz a prevenção. Você faz a prevenção, né? Primeiro. Então a gente fez uma jornada muito forte na gestão da saúde básica, por exemplo, da atenção primária, para poder evitar desperdício, né, em situações de levar ao extremo o paciente para ele poder ser cuidado, né? Esse é um exemplo também, né? Você está falando de saúde aí, seu assessor mandou para mim falando lá, nas escolas, ele fez um programa de visão dos alunos, né? 10 mil alunos foram... De saúde ocular. De saúde ocular, 500 tiveram que usar óculos, quer dizer, isso lá na frente, o problema de saúde que ele ia ter se não tivesse usado óculos... Não, existia esse problema de saúde. A gente identificou que havia evasão escolar ou também uma deficiência no desempenho do aluno, por problema de visão. Não estava enxergando o quadro, eu tinha dificuldade de fazer o dever de casa. Então nós promovemos o exame de vista em 100% dos alunos, são 10 mil alunos da escola municipal, pública municipal, e foram mais, teve uma repescagem depois, 500 e pouco, depois mais 100, ou seja, mais de 600 alunos tiveram que usar óculos, tiveram que adotar os óculos. Então, isso foi e gratuitamente, naturalmente. São todos, na sua grande maioria, de baixa renda. Né? Você pensar que a pessoa não estava estudando porque não enxergava, né? Quer dizer, que não enxergava um reflexo disso na cidade. E crianças, né? A gente fala da escola municipal, da primeira infância, né, até o ensino fundamental 1. Né? Então, são crianças né? que às vezes elas próprias não detectam, ou as famílias não detectavam o problema. Né? Então, isso foi essencial. Isso também foi um efeito, um impacto muito positivo para a educação. Entre outras coisas na educação que nós estamos fazendo para transformar a cidade numa cidade educadora, né? Uma cidade educativa, educadora e educativa, né? Que é fundamental para quando se fala em futuro. Muito legal, Marco. Gente, hoje eu estou recebendo Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, essa cidade do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que tem uma extensão enorme aí de desafios, não é? Na economia, na saúde, na política, na educação, em tudo que a gente vai conversar aqui, né? Cidade de Carlos Drummond. E eu quero falar agora um pouco, Marco, sobre a questão da economia. A gente tem Itabira, que é uma cidade que a Vale começou lá em 1942, quer dizer, a gente estava conversando aqui antes do programa, é a primeira cidade, né, no Brasil da mineração, tudo começou lá. Como que você está lidando com esse legado, né? Que tipo de legado que a cidade precisa ter, né? A Vale é uma bênção, ou é uma maldição, é um benefício? Qual que é a situação aí da exaustão da mineração em Itabira? Itabira é um excelente exemplo para discutir mineração no país, não só em Minas, mas no país, porque é exatamente a discussão dos legados da mineração. E é uma discussão que vem sendo mais frequente depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, né? Sim. A questão das barragens. Mas muito mais do que o tema das barragens, é esse tema, né? Da exploração mineral em um território e que transforma um território. E é preciso falar de legados da mineração, né? Porque são riquezas que são extraídas de um determinado território, que são transportadas para fora do Brasil, né? Infelizmente, o Brasil não beneficia como deveria beneficiar a sua matéria-prima, né? Nós exportamos pouco valor agregado. O minério é um exemplo clássico disso há tantos anos, desde os primórdios. E Itabira é um excelente exemplo da discussão. A gente discute muito na AMIG, na Associação dos Municípios Mineradores, da qual eu faço parte, sou diretor, junto com o nosso querido prefeito Zé Fernando, que é o presidente, e todos os prefeitos ali das cidades mineradoras do Brasil hoje, inclusive. E Itabira é um emblema da mineração no país. Como você disse, a Vale foi criada em 1942. Essa história é bacana porque ela remete à criação da Vale pelo governo Getúlio Vargas, né, que comprou
os ativos da incipiente mineradora Itabira Iron, né, que era do Percival Farquhar, né, naqueles idos de 1942, exatamente para explorar a primeira grande mina de minério hematita a céu aberto do país, para responder, atender uma demanda do mundo, da indústria bélica, que precisava de mais minério, né, para a Segunda Guerra Mundial. Nossa. Então, o minério de Itabira, primeiro momento, ele serviu à indústria bélica internacional. O contexto, né? Era esse. E a partir daí, de 42 até hoje, são 82 anos, né, de Vale, que é o aniversário da Vale, foi em julho agora, recente, e que nesses anos todos, nessas décadas, são mais de 2,5 bilhões de toneladas de minério de ferro extraídas de Itabira e exportada para o mundo. Ou seja, Itabira ajudou na industrialização de Minas, do Brasil, do mundo, da Alemanha. Né? Então essa é a realidade. Em toda parte. Em toda parte. Então é importante discutir legados. E quando eu digo que Itabira é emblemático, e ela é um exemplo que precisa de ser seguido, de ser estudado a partir de agora, exatamente porque as cidades mineradoras elas precisam de se desenvolver e desenvolver outras vertentes econômicas ao longo da vida ativa da mineração, para que quando haja exaustão mineral, quando ela acontecer, e ela não dá 2 safras, como dizia o ex-presidente Arthur Bernardes, né? Minério dá 1 safra apenas. Quando isso acontecer, o território, como aquela comunidade, aquele município, ele tem que estar preparado, né, para a sobrevivência, para a sua sustentabilidade, a sustentabilidade daquela comunidade. Então, essa é uma discussão fundamental no Brasil atual. Né? E em Itabira, as atividades da Vale elas vão até 2041. 41, conforme o relatório que a Vale distribui na NISE, na Bolsa de Nova York, não é? E ela vai atualizando isso. Então, a última atualização dá conta da exaustão mineral do território de Itabira, das minas de Itabira, em 2041. Ou seja, sinal amarelo, quase vermelho. Né? Não tem nem 2 décadas aí para a cidade virar a chave. Tem que virar a chave, fazer a transição. E o que é mais grave, Helenice, que ainda hoje, nós vivemos, a cidade vive a economia, que suporta 82% da economia de Itabira é suportada pela mineração, por uma única empresa. Pela Vale. Direta e indiretamente, naturalmente. Porque tem a cadeia de fornecedores, tem o comércio, né? Tudo gira em torno do dinheiro da Vale. Funcionários, 8.000 pessoas em mais Itabira ou menos por aí. Trabalham na Vale. Tudo gira em torno do dinheiro da Vale. A arrecadação dela com o Cefem, né? Dessa arrecadação aí de 1 bilhão e 300, né? Que é a arrecadação do município, 1 bilhão e 200, 1 bilhão, depende. Depende, né? Esse ano passado foi de 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 em 2023. Qual que é a contribuição da Vale? A Vale diretamente 2/3 desse. Nossa, é muita coisa. Diretamente, mas indiretamente o resto, né? Também, 82%, né? Digamos. Você chega a 82%. Só a Cefem é 1/4 de toda a arrecadação do município. Que é o imposto da mineração. Basicamente. Como que está sendo feito isso, o Marco? Com a Vale e as ações da Prefeitura, o que você pensa para capacitar o pessoal para saber trabalhar em outras atividades, criar outras atividades econômicas no município, sejam elas na agricultura, na agropecuária, ou uma outra indústria? Como que faz para essa realidade de Itabira mudar? Itabira tem suas vocações, né? Umas mais históricas, né? Como a agroindústria, agropecuária, né? Itabira já foi um dos maiores produtores de banana, região rural de Itabira, do estado de Minas Gerais, no passado, né? Por exemplo. Nós tivemos fábricas têxtil, de tecidos, 2 grandes fábricas para aquele tempo. Então, Itabira já é uma cidade com mais de 300 anos de história, né, dos seus primeiros arruamentos ali, é uma cidade histórica também.
Mas é claro que, à luz disso, a gente tem que entender, dentro da modernidade também, quais as oportunidades que nós temos, né, para fazer essa transição econômica em tão pouco tempo. É claro que Itabira precisa de se projetar para o Brasil, para o Estado e para o Brasil, e precisa do apoio de todos, né? Quando a gente diz que Itabira ajudou na industrialização de Minas do país, é preciso que os governos estadual e federal lancem um olhar especial sobre essa cidade que deu tanto para o país e que pode ser um case, se nada for feito, um case de um outro desastre. Eu costumo fazer essa analogia, não o desastre de uma barragem que se rompe e que dramático como foi, como nós assistimos na TV, né? Mas um desastre de gestão, desastre da condução de um território tão rico e que se empobrece e se esvazia. Isso vai ser colocado na conta dos governos, da elite, da própria Vale, né, das lideranças, né, que conduzem não só a cidade, mas que conduzem o nosso Estado, o nosso país. Deixar que isso aconteça, porque isso é também um péssimo exemplo, né, de como a mineração pode atuar. E a mineração que tem os seus valores fundamentais, né? Tem. Sem ela, tudo aqui tem minério, né? Tudo tem minério. Se a gente for olhar esse estúdio aqui, todo ele tem. Todo. O nosso celular, se não fosse o minério de ferro, a gente não existia. Não existia. Né? Os equipamentos tecnológicos. O microfone aqui tem minério. Nada disso. Então, isso é a grande propaganda da indústria de mineração, mas é real, é verdade. Né? A gente não está aqui também para vilanizar, mas a gente tem que ter... Não tem que vilanizar, porque nós estamos nessa... A gente depende também da mineração. Nós estamos no século XXI, e depende da mineração. O mundo se modernizou e utiliza todos os materiais, não é? O desenvolvimento parte por aí. Né? Então, só que nós precisamos de falar de sustentabilidade, com S maiúsculo. Nós precisamos de encarar que a mineração sustentável, embora pode ser um paradoxo, que ela não existe, ou é mineração ou é sustentável, mas é preciso que os territórios minerados eles sejam bem cuidados, eles sejam olhados com um rigor, não é, humano, mais humano. E quais os legados que isso deve deixar. E é esse apelo que eu sempre tenho feito, né? Em Brasília, aqui no governo do Estado, diante das lideranças comunitárias do nosso município, diante de outras lideranças do nosso Estado, né? Industriais, empresariais, envolver a todos num exemplo que a gente precisa dar. Sobretudo Itabira, que tem tão pouco tempo, porque o dever de casa não foi feito, não é? Né? Como dizia o Churchill, né? Faça, como ele recomendava, faça o mais difícil no momento mais fácil. Então, no momento da abundância, você tem que procurar fazer aquilo que é mais difícil na sua vida. E essa é a mesma coisa na gestão pública. Você teria que fazer o mais difícil, que é diversificar a economia. Né? E Itabira precisa disso agora. A Itabira precisa ser olhada com essa escolha. Minas Gerais precisa de ver Itabira com uma escolha seguinte: essa cidade, que é o 9º PIB do Estado, ela não pode cair em decadência. Ela não pode virar uma cidade fantasma, não pode virar uma cidade fantasma, como aconteceu com Caeté no passado, como aconteceu com Nova Lima no passado, que se reinventou muito principalmente por conta do mercado imobiliário e pela proximidade da capital. Não é? Mas é isso que a gente precisa de fazer. Então, essa é a busca nesse momento. E nós propusemos à Vale, e foi muito bem aceito, diga-se de passagem. Isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é o entendimento dela, né? O que ela está fazendo pela cidade? Nós propusemos à Vale exatamente criar um projeto, um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Sendo que o curto prazo o prefeito faria, que é cuidar desse eixo humano, porque não existe desenvolvimento econômico, não existe diversificação, não existirá diversificação econômica, transição econômica nenhuma seria uma falácia se a gente não cuidar das pessoas. Se não tiver capacitação, se não tiver tiver mão de obra preparada. Se não tiver uma boa educação na cidade, se não tiver uma boa saúde pública, se não tiver uma estrutura, uma infraestrutura na cidade
né? Eu fui de empresa grande, né, da Fiat durante tantos anos e participei das decisões de investimentos importantes da Fiat no Brasil. E é claro que os acionistas, eles vão colocar o dinheiro aonde? Né? Qualquer investidor vai colocar o dinheiro aonde? Num ambiente adequado. E esse ambiente conta o social também. Sim. Né? O social é fundamental. As pessoas têm que ser bem educadas. Eu não vou colocar o meu dinheiro, o acionista não vai investir num novo empreendimento se o ambiente for hostil. Tem que ter estrada, tem que ter internacionalização, os meninos têm que saber falar inglês. Agora, Nova Lima, o prefeito falou que já está tendo aula até de mandarim, para ter essa preparação. Quer dizer, tem que ter universidades. Isso tem tudo que ter aeroporto, tem que ter aeroporto, né? estrutura viária, como nós estamos lutando. Asfalto, né? Porque estrada de terra não dá. Exatamente. Né? Agora, a Vale está participando dessas, com recursos nessas obras? Está, quer dizer, nós criamos isso abril de 2021, logo no início do nosso governo, ainda em plena pandemia, que foi o grande desafio né, do primeiro ano. Ninguém esperava aquilo. Já naquele momento, aproveitando a visita do presidente da Vale a Itabira, tivemos uma reunião maravilhosa de mais de 1 hora de duração, onde nós propusemos para ele exatamente criar um programa de sustentabilidade chamado Itabira Sustentável, já tinha isso na minha cabeça, né, o Itabira Sustentável, exatamente para que pudéssemos desenvolver um planejamento estratégico para uma transição rápida, né, para uma nova economia em Itabira, para uma nova Itabira pós-mineração. Então isso está acontecendo, imediatamente a Vale se dispôs a contratar uma consultoria internacional, nós precisávamos disso, né? A prefeitura não tem braço, né, para desenvolver. É caro também, não é? Fazer uma consultoria, fazer uma pesquisa, né? Um projeto. Pesquisa, né? Uma programação dessa é caro e precisa de especialistas. A prefeitura não tinha, nem a Vale se ocupa disso. Então, foi contratada a Arcades, que é uma consultoria holandesa, que está conosco ainda hoje, desde outubro, né, esse processo de contratação. Então, desde outubro de 2021, quando foi no segundo semestre do ano passado, quer dizer, 2 anos depois, nós divulgamos para toda a sociedade o plano Itabira Sustentável, que já vinha tendo a participação da sociedade civil. É um plano dividido em 15 eixos estratégicos, com a sociedade civil participando ativamente, e ali deu origem a 61 projetos transformadores, projetos que são transformadores para que Itabira possa fazer essa transição econômica. E com investimentos substanciais, que parte da Vale, naturalmente, é o principal investidor, mas que também a prefeitura tem suas responsabilidades, uma vez que ela tem receita, não é? Também outros fundings, outras fontes de receita que nós vamos buscar, seja junto ao governo estadual, governo federal, seja o BNDES, seja fundos internacionais, para que a gente possa compor esse arcabouço de investimentos estruturantes e que sempre, Helenice, possa nos levar para aquele lugar. É o que eu propus ao presidente da Vale. Todo investimento ele tem que mexer nesse ponteiro e tem que fazer, cumprir esse percurso para uma nova economia. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Hoje eu recebo o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência, desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Hoje o entrevistado é o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Como que está sendo feito isso, Marco?
com a Vale. E qual que é o valor desse projeto, Marcos? Você já Ele tem, é um valor, delineado? é um valor estimado em perto de 6, 7 bilhões, né, que não é muito, Não. se pensar num município que contribuiu já com mais de 2 bilhões e meio de toneladas. Com 82 anos, E né? de 42 até 1968 não havia impostos nenhum, a cidade não recebeu nada. Né? E depois dessa data teve o IME, o Imposto da Mineração, que também era mínimo, e depois chegou a ser FEM. Depois que veio a ser FEM. Quer dizer, historicamente, nós estamos, né, existe um débito com o município. Sim. E ele vai até quando, esse projeto? Ele- Itabira Sustentável? Até 2041, enquanto a Vale estiver Pelo Itabira? menos, ele não tem data para terminar. Ele teve para começar e tem um processo religiosamente todos os meses. Tem uma reunião de decisões, de fazer escolhas, sobretudo para os projetos prioritários e qual que vai ser o investimento necessário e de onde virá esse investimento. Isso já está acontecendo. Por Já exemplo, está acontecendo. Asfaltamentos, a Faculdade de Medicina. São vários eixos, né? A Universidade. A Faculdade de Medicina é um dos primeiros produtos dessa plataforma aí que já é real. Né? Então, nós trabalhamos junto a Brasília, né? Tivemos um apoio muito importante do senador Rodrigo Pacheco e de deputados para que a gente pudesse aprovar a Faculdade de Medicina. Então, a parte política, uma parte jurídica também foi importante para garantir a aprovação junto ao Ministério da Educação. E a Vale fez um investimento nos laboratórios, 30 milhões de reais aprovados para esse projeto, para os laboratórios de excelência. Então, hoje, Itabira tem uma das faculdades de medicina mais bem equipadas do Brasil. Né? Contratamos como consultoria o know-how da FELUMA, das Ciências Médicas. O Dr. Wagner, que é o presidente da FELUMA, abraçou esse projeto de maneira espetacular, né? E trouxe todo o know-how, todo o conhecimento das ciências médicas. Então, nós conseguimos criar em pouco tempo uma faculdade de medicina de excelência em Itabira. Né? E tem que ser assim. Tem que ser de qualidade, o que senão, fizemos. Né, para que vai ter seja profissionais perene. de qualidade, né? E com isso, por exemplo, com a Faculdade de Medicina, hoje já temos mais de 100 alunos lá estudando medicina. Aí, com isso, nós podemos projetar uma outra vertente econômica, que é um polo médico para Itabira. Seja transformando Itabira no macropolo da medicina, da saúde do SUS, da saúde pública, não é? Desafogando Belo Horizonte, porque a cidade... Nas cidades do entorno, ela vai cidade poder, polo. Ela vai para a cidade polo, ela vai poder ser responsável, assistir sanitariamente perto de 1 milhão de pessoas daquela região inteira. Então, isso cria um fluxo de negócios, né? Outra cadeia de fornecedores também. É uma outra cadeia da saúde que você vai consolidando ali, além dos negócios. Nós vamos inaugurar agora, no segundo semestre, um centro de radioterapia, completando todo o tratamento oncológico na cidade. Então, isso tudo vai evoluir, sobretudo nesta medicina da alta complexidade. Né? E vamos ter aquilo que falta hoje no Brasil inteiro, né, para suportar os investimentos médicos, que é a mão de obra, que são os médicos. E uma faculdade de qualidade vai ser fundamental para isso. Que está formando esse pessoal todo. E, ao mesmo tempo, o polo universitário, que vai se fortalecendo também, para que tenha outra vertente econômica, né, ser um polo universitário. Então, são serviços que não trazem os mesmos... as mesmas receitas da mineração. Mesma arrecadação, mas, a princípio, já garante empregos, já garante renda para a comunidade, Sim. Então já vai garantindo de maneira rápida, assim como o turismo. Né? O turismo literário do Carlos Drummond de Andrade, como nosso grande anfitrião, turismo da cultura, o turismo ecológico. Nós temos uma região rural maravilhosa, que são verdadeiros santuários. Os distritos, nos distritos de Senhora do Carmo, Ipoema, né? Ribeirão São José. Nós temos uma região rural belíssima, né? Que tem que ser melhor explorada, já está sendo, né? Pelo turismo, além de toda a região rural, de todas as oportunidades do agro se fortalecer com 1 milhão, com 1.000 quilômetros quadrados de região rural, de terra fértil. Então dá para plantar, dá para criar gado, dá para fazer porque várias coisas. A mineração ela absorve muito ao longo dos anos todas as outras atividades econômicas. Agora é o momento de fazer o caminho de volta, só que tem que fazer rápido. Preparar o pessoal.
Que é e vocês estão fazendo isso, capacitando as pessoas, oferecendo cursos. Principalmente, para todas fazendo essas parcerias com o Sistema todas essas vertentes econômicas. Nós encontramos em 2021 uma juventude muito desanimada, muito desesperançosa com relação ao futuro, porque ao longo de 8 décadas as famílias todas preparavam seus filhos para trabalhar na Vale. Era geração em geração, né? Geração em geração. Não precisava nem pensar, né? Não, era natural que isso vai acontecesse. Lá, estuda isso. Modus operandi era muito natural, era cultural na cidade. A renda era garantida. Garantida. Né? Os filhos eram preparados para fazer o Senai e trabalhar na Vale. Sempre foi assim. Uhum. E diante dessa nova perspectiva de exaustão, há um medo, inclusive na cidade, uma desesperança, os jovens se perdendo. Essa é a realidade. Então, estamos investindo muito. Hoje tem 3 mil jovens sendo capacitados por conta da Prefeitura, no SEBRAE, no SENAI. O SENAI tinha 100 alunos, estava moribundo, agora nós temos 1.000 alunos no SENAI. Nós fizemos um convênio. Comércio também. Indústria, comércio. SENAC, SESI, todo o sistema S está presente lá hoje, além de um curso de programação, né, robótica, digital, né? de robótica, que está envolvendo mais de 500 alunos e já com empregos, já alguns sendo empregados remotamente, né? Trabalhando para empresas do mundo inteiro, com aulas de inglês, né? Então, vocês estão dando também nas escolas? Totalmente, para que a gente prepare. E uma grande revolução na educação básica também, não é? Nós reformamos 100% das escolas, dotamos a escola de uma virada pedagógica, valorização do professor, naturalmente, do profissional de ensino. Precisa, né? Isso é básico, né? Mas também investimento em robótica, em laboratórios de ciência, exatamente para dotar as escolas de um modelo de ensino que possa preparar esses meninos, esses jovens para um futuro diferente na cidade. E que o mercado vai absorver, né? Que o mercado vai absorver e que vai nos ajudar a atrair as empresas, né, que vão, as empresas, por maior que tenham por maior que investem em tecnologia, por mais que investem em tecnologia, mas precisa ali de pessoas capacitadas e que aprendem fácil, né, que tenham capacidade de aprendizado. A gente viveu isso muito também no mundo corporativo, e isso é um diferencial. Então, estamos preparando a Itabira para essa nova realidade aí. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, hoje com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Marco, você falou um pouquinho aí de Carlos Drummond, é um legado também, é uma figura que viveu lá 18 anos, né? Pessoal, teve uma época que tinha uma rixa, né? Por um poema dele, uma frase que tiraram do contexto, né? Itabira é só mais uma fotografia na parede, né? Mas como dói. Mas como dói, exatamente. E já fizeram as pazes? O Itabirano já fez as pazes com o Carlos Drummond? Já tem um legado lá? Já tem um monumento lá, histórico, todo voltado para ele? Já tinha um monumento, né? O que mais tem em Itabira é a estátua do Carlos Drummond de Andrade. Mas, a gente chega lá mas mais do que as estátuas, nós estamos promovendo um reencontro da cidade com o poeta maior, né? É um legado. O Drummond naturalmente um poeta publicado em mais de 40 países e um poeta histórico e respeitado no mundo inteiro, né? No Brasil e no mundo inteiro. Naturalmente, isso é um valor para a cidade, né? Você tem um filho ilustre da literatura e que nos permite trazer o Drummond de volta, né? Para uma nova era, né? Para nos ajudar a transformar Itabira numa cidade da cultura, que já é. Itabira tem uma vocação cultural muito interessante. Itabira tem ali as suas vocações cosmopolita, apesar de ser uma cidade do interior, não é? E isso tudo nos ajuda, nesse momento, a promover o turismo literário também. Não é? O turismo cultural, literário. Nesse momento nós estamos tendo o 50º Festival de Inverno. São 50 anos de um festival de inverno, que aí é música, literatura, comida, artes plásticas, teatro, oficinas. A cidade ela pulsa cultura durante 3 semanas no mês de julho. Isso há 50 anos, que é um produto de Itabira. E o que nós fizemos? Nós potencializamos
este produto que é itabirano, que é o Festival de Inverno. Criamos o Festival Literário, Festival Internacional Literário de Itabira, o FLI Itabira, com o nosso querido Afonso Borges, que é um craque nessa área, uma referência na promoção da literatura já no Brasil todo, e que é um especialista, ele criou vários festivais, e felizmente ele veio para Itabira, um colega nosso desde a faculdade, e veio para Itabira promover o FLI Itabira, e é um sucesso também. Não é? Nós temos recebido, exatamente na última semana de outubro, que é a semana de aniversário do Drummond, tem sido a cada ano, né? O primeiro ano foi online, por conta da pandemia, mas a cada ano. Jeito, né? E isso vai projetando Itabira para fora, para o Brasil e para o mundo, para a promoção de um turismo literário. Então, o turismo é uma das vertentes econômicas nesse sentido, né? E o Drummond, o turismo literário do Drummond... Tem a casa dele, não é? Tem todos os equipamentos dele. Tem tudo lá que estão sendo revitalizados, não é? O Memorial Carlos Drummond de Andrade, projeto do Niemeyer, e que nós trouxemos, além de uma biblioteca maravilhosa que a família nos doou, o próprio Drummond doou em vida, de livros pessoais do Drummond, uma biblioteca raríssima, né, que tem ali para visitação. Nós criamos uma exposição chamada Drummond Vida em Obra, uma exposição permanente, com curadoria do neto do Drummond, querido Pedro Augusto, que cuida, né, de todo esse acervo, de toda a obra do Drummond. Merece, né? E com toda essa reverência, né? E uma exposição maravilhosa que os estudantes estão adorando, os visitantes, os turistas, porque conta a vida e obra do Drummond através de uma maneira mais lúdica também, não é? E com a participação tem os bonecos, né? O Aguinaldo Galpão, né? Pinho, que é um discípulo do Álvaro Apocalipse, do Giramundo, né? Ele criou de maneira magistral essa exposição, né? Onde Drummond conta em sua própria voz, através dos seus poemas, e numa animação entre bonecos. Então são vários Drummondzinhos em boneco ali. Então é uma exposição maravilhosa, lúdico, né? Divertida, encantadora. Tem no memorial. Aprende. Tem a casa do Drummond, que está sendo totalmente revitalizada agora, do ponto de vista também museográfico. Então, nós estamos cuidando muito da cultura de Itabira. E uma zona rural maravilhosa para o turismo ecológico, o turismo rural, né? Como a gente já comentou. E o turismo da mineração, que é um projeto que está nesses 61 museu, né? projetos com Vale, do Itabira Sustentável. Nós temos também ali desenhado, trabalhado, um projeto que, inclusive, foi resgatado junto a Eleonora Santa Rosa, que foi ex-secretária de Cultura daqui de Minas Gerais, que é o projeto do Geomuseu, né? Então, Itabira... Vai ser um novo Inhotim? É diferente, né? Tudo a céu aberto, né? A gente vai poder ver a mina, como é que era. É uma oportunidade. Uma cava, né? É curioso que o Jaime Lerner me trouxe essa ideia quando eu fazia um projeto com ele pela Fiat. Ele circulava o Brasil para falar de mobilidade urbana, e no final de semana nós fomos a Itabira e ele viu tudo aquilo e me disse: ô Marco, quando você for prefeito dessa cidade, eu falei: eu não vou ser prefeito aqui, né? Mas quando você for... a vida muda, né? Isso tem quase 20 anos. Ele disse o seguinte: não deixa maquiar nada disso. Transforme isso aqui no maior museu da mineração a céu aberto do mundo. E é isso que está projetado hoje. Nós temos também a oportunidade de ver, quem sabe, o Pico do Cauê tão cantado em verso e prosa pelo Drummond, né? Que era um pico e que hoje virou uma cava, poder ver isso, assistir isso do alto, por teleférico, né? Conhecer as marcas da mineração, e exatamente como você disse, sem vilanizar ninguém, apenas a gente contando história. É a nossa história, né? A história da mineração no Brasil, a história de Minas Gerais, a história de Itabira. Isso seguramente vai atrair turistas no mundo inteiro no futuro. Com certeza. Então são grandes oportunidades que nós estamos mapeando, construindo isso, para que haja os investimentos. Aí sim vai ser o momento de atrair a iniciativa privada, os investidores internacionais. A gente sabe que tem italianos, espanhóis, investidores do mundo inteiro interessados em investir no turismo no Brasil, e vai ser o momento de Itabira receber esses investidores estrangeiros, não para explorar o minério, como aconteceu com o Percival Facquar lá atrás, mas agora com um novo olhar e o investimento no turismo, que é essa indústria maravilhosa, né? Que tão explorada, bem explorada na Europa,
e que gera renda, receita, empregos, e que é uma indústria que pode ser o futuro de Itabira a gente também. Tem vários exemplos pelo mundo, né? Vou falar um pouquinho de política, Marco, a gente já está terminando, mas o que acontece? Você é do PSB, você se considera um socialista? E o que isso influencia na política, na decisão de um prefeito? Olha, eu sinceramente, quer dizer, a primeira investida minha no universo da política, né? Eu não tinha nem filiação. Depois o PSB veio através do próprio grupo que eu apoiava em 2020, depois eu resolvi ser prefeito porque o candidato que eu apoiava desistiu na última hora, eu tinha sido filiado ali no último dia que eu me filiei, e fui conhecer também um pouco mais do PSB, gosto das diretrizes do partido, que é um partido histórico, nascido lá nos idos né, de Pernambuco, e até hoje tem uma liderança pernambucana interessante, porque é um partido que é um partido socialista, mas sem radicalização. Né? Mas você é socialista, aquele raiz, ou é... Não, eu me considero, isso tem até um jornalista em Itabira, né? o Carlos Cruz, que é o jornalista oriundo do Cometa Itabirano, que é um grande orgulho nosso do jornalismo de Itabira também, né? O Cometa Itabirano, que foi um jornal que projetou Itabira, histórico, projetou Itabira para o Brasil inteiro, e Drummond escrevia para o Cometa, né? Especialmente para o Cometa. Era muito interessante. Mas fechando parênteses, o Carlos até definiu como socialista liberal, que eu acho que é meio estranho falar um pouco disso, mas porque o que é ser socialista? É a gente poder pensar um pouco, isso na minha concepção, tá? Pensar um pouco na distribuição de renda, né? Que a população tem acesso, né, aos serviços públicos, um olhar exclusivo para os mais necessitados, né? Garantir os direitos do cidadão, né? Todos os direitos ao cidadão. Então, acho que esse cuidar de gente, cuidar das pessoas, principalmente dos mais necessitados. Mas sem perder o pé no mercado, né? E aí porque o liberal é isso, eu acredito na iniciativa privada. Tem que pagar conta, né? Eu venho da iniciativa privada. Eu trabalhei tantos anos numa multinacional, você viu de gerar lucro, de promover o lucro, de crescer mais, de crescer mais, de crescer gerar sempre. Mais emprego, gerar mais renda. Participei dessa história de Fiat, de um grande salto de último lugar na indústria automobilística para o primeiro lugar. Quanto que nós trabalhamos nessa minha geração de Fiat para uma liderança, né, para conquistar mercado, para essa disputa de mercado, briga de foice que era a indústria automobilística. Então, quer dizer, mas eu sou a favor da livre iniciativa, acredito, né, nesse papel do capital. Né? Então, isso... mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir distribuição de renda. Eu acho que o capitalismo vai estar falido cada vez mais enquanto houver fome no mundo. Né? Então, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu me debrucei foi sobre a população de pobreza e extrema pobreza na minha cidade. Você imagina uma cidade como Itabira, que é o 9º PIB do estado de Minas Gerais, mas com 12,6% da população em estado de pobreza, extrema pobreza. Como pode uma coisa dessas, né? Então, quer dizer, é uma discrepância. Então, a gente tem, se isso é ser socialista, não é? Se ser socialista é cuidar da educação das crianças, por exemplo, fazer com que uma cidade que tinha 1.300 vagas faltando nas creches, déficit de creche, e nós estamos zerando agora até o final do meu mandato, não vai ter nenhuma criança fora das creches em Itabira. Se isso é ser socialista, bom que, né? Esse é um bom... Está resolvendo, Tá resolvendo. Um grande né? problema. A gente cuidar da educação de uma cidade rica, que estava pior do que mais da metade da cidade de Minas Gerais, segundo a avaliação do IDEB, e a gente fazer um salto na educação, pensando nessas famílias, pensando na educação dessas crianças e no futuro dessas famílias, no futuro dessas cidades. Acho que isso é ser socialista. Se isso é ser socialista, tá bom, né? Cuidar do saneamento básico. Da infraestrutura. Uma cidade com 40% de esgoto tratado, nós estamos entregando com 80% e tem que chegar a 100%. Né? É importante não dá que a pensar mais, né? Não dá, não dá com esgoto, porque isso é saúde pública. Não é?
Você conversa com os sanitaristas para ver o impacto, né, para a saúde pública de uma cidade com uma sem arrecadação bilionária. Bilionária, né? Não pode, não é? Se o transporte... estranho, né? Então, reduzir o preço de passagem de ônibus, como nós fizemos, para R$3, seria mais de R$7 hoje, não é? Subsidiando o transporte público para promover, para que as pessoas possam ter direito aos direitos, acesso aos demais direitos públicos, isso também é importante. Quer dizer, esse cuidado, né? O esporte, hoje nós temos, a Secretaria de Esporte estava fechada em Itabira. Hoje nós temos 4.200 pessoas, a maioria crianças e adolescentes, saindo das ruas e praticando esporte nas mais diversas modalidades esportivas por conta da prefeitura. Nós construímos um galpão que tinha virado uma cracolândia na cidade, nós desapropriamos, construímos um centro olímpico, que é um dos 10 melhores do Brasil em Itabira, isso em 2 anos. Né? E está assim, falta vaga para tantos interesses para crianças de baixa renda praticar ginástica olímpica na cidade. Né? Deu para fazer. Deu para fazer a proteção dos idosos. Nós temos um programa chamado Vida Ativa, hoje tem 1.300 idosos de baixa renda em sua maioria, mas não é fechado, né? Sendo ativados dentro de programas de esporte, de dança, de lazer, de usar todos os... uma promoção do lazer na cidade. E o idoso chega perto de mim e fala: prefeito, parei de tomar remédio para depressão. E aí? Porque eu estou no Vida Ativa. Então isso é bacana. Nossa. Da mesma forma, a reforma de todas as praças. Nós estamos reformando 16 praças, né? E com acessibilidade em todas elas, espaço para criança, espaço para os pets, né? Para que também a cidade tenha vida. Então, assim, se isso é ser socialista, bem-vindo o socialismo. Mas ser também, mais socialista. Mas então, acredito na iniciativa privada, acredito na iniciativa... O melhor dos dois inclusive, mundos, né? fazendo essa simbiose com o serviço público, né? A casa de apoio, por exemplo, que não comentei, a gente, né, reabriu a casa de apoio aqui em BH para aqueles pacientes que vêm fazer tratamento, principalmente tratamento oncológico, de câncer, e que passavam o dia todo esperando, né, a van voltar, sentado numa cadeira dura, sem um lugar para descansar. E essa casa de apoio aqui de BH hoje, da Prefeitura de Itabira, oferece alimentação, leito, banho, né, humaniza o atendimento. Nós precisamos cuidar de pessoas. Eu acho que esse maniqueísmo de direita, esquerda... Essa polarização toda que está no mundo inteiro, né? Essa polarização, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Acho que nós precisamos de olhar para o outro. Isso é fundamental também na atividade política. Fala uma coisa, assim, eu sei que você é um grande admirador, né? Praticamente assim, guru, né? Seu Juscelino Kubitschek. Você acha que teria sido diferente a história do país se em abril de 1964... Juscelino tivesse se apresentado como coronel médico lá, né? Pegar a farda, ir trabalhar, se apresentar ao comando geral da Polícia Militar que ele era. Você acha que teria sido diferente? Acho que seria uma visão diferente. Essa visão mais humanitária mesmo, de progressista, né? De olhar para frente, de um visionário, né? A gente está falando de um visionário. Eu acho que a história poderia ser diferente. E era um período onde os estadistas faziam diferença, assim, não é? Eu acho que a visão, o pensamento, a capacidade de conciliação, a capacidade política de articulação, seguramente a história seria um pouco diferente do nosso país. Minas tem jeito de pagar essa dívida? Qual que seria a solução na sua... Se você tivesse aí com esse poder. Eu acho que as soluções estão colocadas, né? Hoje estão colocadas pela proposta do senador Rodrigo Pacheco, do governo federal. O que a gente não pode ficar empurrando essa solução mais para frente, porque o Estado precisa de investimentos, né? Precisa de evoluir. Respinga em todos nós, né? Respinga. Eu acho que a paralisia, às vezes, ela é pior do que uma decisão equivocada, né? Então, acho que as propostas que estão sendo colocadas, eu preservaria, assim, as empresas públicas estão aí, né?
elas precisam de excelência, elas precisam de qualidade. CEMIG, eu passei por lá também. Você sabe, né? Durante um período, antes de ir para a prefeitura. Então, precisa de investimento, exige investimento, são infraestruturas fundamentais, mas independente de em quais mãos estarão essas empresas, por exemplo, né? Dá para resolver sem federalizar isso tudo aí? Dá para resolver. A gente não precisa nem de federalizar, eu acho que é uma negociação, boa vontade política. Isso já foi feito no passado com outros estados, né? Mesmo que com dimensões um pouco diferentes, mas Minas é um estado importantíssimo, né? Para a economia, para a nossa sociedade brasileira. Tem o país todo aqui dentro. Tem o país aqui todo dentro. Então, precisa de preservar, precisa de compor isso de forma inteligente, fazer essa composição, esse acordo da dívida e seguir. Porque Minas tem um protagonismo muito fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Né? Marco, tem tanta coisa ainda para falar, mas a gente já tem que terminar, menino. Olha só como é que passa rápido. Uma hora já. Passa muito rápido, mas acho Tão que bom. Deu para a gente dar um panorama da realidade de Itabira, que é essa cidade que eu nasci, cidade que amo tanto, não é? E que eu estou tendo essa grande oportunidade, um grande orgulho de poder dar uma contribuição, né, para um novo ciclo do nosso município ali. E visitem Itabira, né? Visitem. Nossa, com certeza. Eu conheço, é maravilhosa, né? É lindo. Tem um grande projeto que eu também não comentei aqui, é um projeto bem robusto, que é de revitalização de todo o centro histórico de Itabira. Isso já tem uma parte de projetos que a CEMIG já desenhou, já executou, é um investimento muito grande, mas a gente está, inclusive, reunindo com historiadores, arquitetos, moradores do centro histórico, exatamente para chegar no modelo ideal de revitalização, recuperação e reocupação do centro histórico de Itabira, que vai ser um outro projeto belíssimo que me motiva tanto. Que bom. Tem o Distrito Industrial, o novo, né, que também está aí, vai fazer diferença nessa nova fronteira. Um ecodistrito, que é um projeto também está dentro do programa de Itabira Sustentável. Né, então, tem muita novidade. Acho que Itabira tem jeito, né, e a cidade, ela espero tanto que seja um showcase, né, de cidade mineradora sustentável. Vai ser sim. Você volta aqui para contar mais, viu? Se Deus Muito quiser. Obrigada. Obrigado você pela entrevista, pela conversa, viu? Parabéns pelo programa. Também. Um abraço. Bom te ver. Obrigada. Igualmente. Gente, hoje eu conversei com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, essa cidade belíssima da região do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção volta num próximo episódio. Até lá e muito obrigada pela sua audiência. Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e Construção. Oferecimento. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência, desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta.